Olá, sejam muito bem-vindos ao OneCast Eventos, o podcast do mercado de eventos. Sou Jefferson Neves, hoje eu e Léo Santos estamos recebendo ninguém menos que Ângela Rodrigues, assessora, cerimonialista. Eu conheço a Ângela eu considero pouco tempo e eu acho assim que a carreira dela foi meteórica, estratosférica. De fora parece que foi rápido, né, Ângela? Não acho tão rápido não, pra gente que tá dentro demora. Demorou um pouquinho, né? Quantos anos já Demora. que você está no mercado? Então, 2008, né, quando eu comecei a conhecer o mercado de eventos. E aí, trabalhando só com eventos a partir de 2010. Entendi. Até foi antes um pouquinho, 2007, assim. Meu esposo tinha uma empresa de segurança e ele prestava serviço de segurança para uma empresa de formatura. Uhum. E todo final de semana, principalmente no período de eventos, né, de formatura, na temporada que chamava, sim. né, Tem de os janeiro, períodos de ano de janeiro a começa. março, abril, sei lá, acho que é março, né? E de junho a Hoje agosto. vai de junho a agosto, depois tem novembro, dezembro, Isso. janeiro. Os finais de semana eu não tinha namorado, assim, né? Aham, eu E sei aí- bem como é que é isso. Então, Sabemos. e aí todo sábado trabalhando em casa. E um dia ele chegou e falou assim, amor, você não quer trabalhar comigo? Né? Tá precisando de recepcionista. E aí, sei lá, a gente pelo menos, né, você trabalha, ganha o Vem cá, seu também. Então você começou trabalhando com ele, porque hoje eu vejo ele em algumas festas suas. Comigo, E Inverteu o achava assim, papel. ó, Ângela levando o marido pra trabalhar. Era legal que eu tinha uma visão dele assim, cara, quem é? Quem é da Quem é onde, da né? onde? Que quando você falou agora da formatura, eu falei, caramba, porque essa formatura eu frequentei muito fazendo brincou, né? trabalho. Eu falei, agora eu Mas sei tem da onde, bastante agora eu tempo, sei da onde que eu Bastante que tempo. eu conheço ele. E aí você acompanhava ele fazendo a... E aí ele tomava conta dessa parte de segurança, né? De todo Sim. mundo que precisava envolvido ali. Quem vai contratar uma equipe de segurança, na verdade, contrata uma pessoa, uma empresa que Isso. gerencia um grupo de segurança. não é isso? Exatamente. E eu entrei na parte das recepcionistas, estava precisando, né, de recepcionista e tal. E na minha casa, a organizadora de eventos sempre fui eu, é até hoje, né? Eu não sei porquê, mas é. Mas sempre fui eu sempre tomei conta. Na minha casa a gente somos muitos, né? Minhas tias e tal. E eu sempre aluguei casas, carnaval. Carnaval é uma paixão assim antiga. Então eu sempre levei todo mundo. Eu sempre organizava Sempre o tem alguém que financeiro. puxa. E, enfim, tudo, desde do freezer que ia Aham. gelar as coisas até a camisa, a caneca ou tudo que ia usar. Então eu sempre fui a organizadora de tudo na minha casa. E dava certo, né? Sempre deu, muito certo. Tinha que dar pra estar aqui agora. né? E gosta, Por favor. gosta do furdunço. Muito. Total, assim. Depois eu vou falar o que me relaxa. Né? Então eu não falo assim, não acredito, mas é. Vem cá, E aí- antes de mergulhar mais na Ângela profissional, fala um pouco sobre a Ângela Rodrigues. Casada, tem filhos? Casada, super casada. Meu marido, a gente estamos juntos também há bastante tempo. Desde 2008. Ué, vocês Não, começaram calma, a trabalhar... tá errado minha conta. Pera, Deixa a conta pra depois. 98. É porque tem Nossa. muito tempo, né, bota jovem? mais- Eu perco as contas. 98 foi quando a gente começou a namorar. Agora, uma linda menina. E eu tinha 16 anos, né? A gente Nossa. tem quase 6 anos de diferença. E ficamos 10 anos namoro, noivado, pra depois casar. Teve festa? Teve Ó, que festa. legal. Organizador de festa. Tinha que ter, né, uma festinha. Mas foi festão, tipo, de 300 convidados. Olha só. Foi festão, enfim. E aí, pra época, né, foi... tenho 2 filhinhas hoje lindas, depois de quase 10 anos, né, de casada mesmo. Ó, eu lembro efetivo. que eu tive filho antes de você. Foi. E eu falei, você tava assim, ai, Jefinho, como é que faz? Como é que vai conciliar? Eu falei, minha filha, olha, deixa rolar só, vai dar tudo Vai. certo. Aí ela me passou, ela teve 2. E eu aperta tive o play. segundo recente. Depois de mim, né? É isso aí. Então, a primeira foi super planejada, né? Eu sempre pensei em filhos. Pensei em ser mãe, mas assim, eu não tinha aquele sonho, sabe? Eu quero muito ser mãe. Não. Esse era um sonho do meu marido. E eu sempre posterguei. E aí, uma noiva minha, ginecologista, que passou a ser minha ginecologista, né? Ela me pegou, assim, sabe? Sabia da nossa rotina, sabia de como eu vivia, né? Que a gente era
sei lá, evento, correria. Essa loucura característica da nossa área, Da né? Que nossa não tem área, horário, não tem dia, e isso. se deixar vai levando a gente. E a mesmo. assessoria, eu acho que ainda é um pouco mais, sabe? Mais intenso. Que a gente lida com o emocional da noiva, com a expectativa ali da noiva, bem lado a lado. Então isso acaba sendo Desgastante, um pouco né? mais... Não é nem estressante, eu gosto, Léo, de verdade. Mas assim... Desgastante. Requer mais consome mais tempo. o seu tempo, exatamente. E aí, ela me pegou, falou bem assim, Ângela, ó, daqui a pouco seu marido vai querer filho e você não vai conseguir, né? A gente tem um prazo de validade, enfim, entro naqueles quesitos de óvulo, aquela coisa toda. E aí, eu cheguei em casa e falei assim, meu Deus, preciso ter um filho, né? Assim, né? E aí liguei pro marido e falei assim, olha, falou isso, e meu anticoncepcional tava acabando, assim. Ele falou assim, ó, não compro mais o anticoncepcional, porque ele sempre comprou. Ele comprava, ajustava, tudo. E aí não comprou mais. Aí no primeiro mês não veio, assim, né? Eu falei, ai, ufa. Mas no segundo não escapei. Aí engravidei da Mariana. Mariana hoje tem 5 anos. E depois, foi um susto, assim, eu quase morri. Veio Elisa. Né? A gente sempre fica meio, né, apreensivo, assim, mas, cara, eu sou assim, né, coladinha com Deus. De verdade, eu tenho uma fé, assim, muito bacana mesmo. Isso Converso como se ajuda eu estivesse muito, conversando né? aqui com a gente. Fala, mandou errado isso, hein? Não é isso, não. E ele sempre me abençoa muito, muito mesmo. E conseguiu conciliar, fazer essa... Porque esses anos Eu tenho- iniciais são bem mais puxados, principalmente para mulher, né? Principalmente pra mulher. E não, teve eventos que... Eu tenho muito evento externo, né? E eu levava minha mãe, ou minha sogra, ou alguém, e ela, e o peito, né? Porque não tinha como. Fiz um evento em Pedras uma vez, que ela era bebezinha, ela tinha 3 meses, nem 3, eu acho, completo. E eu aluguei uma casa que era bem do lado do evento. Pedra Azul, você falou? Pedra Azul. Aí eu saía correndo, tipo assim, ó, segura aí. Aí eu lá, dava mamar, voltava. E tipo, era um evento de 7 horas. Eu ia lá, dava mamar, voltava. E assim, deu tudo certo, né? A minha rede de apoio é boa. Eu tenho que destacar isso, né? Que precisa ter uma rede de apoio. A porque- maioria das clientes acaba entendendo, também ajudando, entende, né? é. Ajustando. No- Equipe no- nessas horas faz bastante Faz diferença. a diferença. A minha equipe, né, é a extensão dos meus braços, assim, dos meus olhos. Tem meninas que trabalham comigo há 10 anos. Nossa. Brunella. Ela trabalha comigo há Ah, 10 tá anos. ainda Você com conhece você. a Bruna, né? Aham. Ela foi Fera, mãe agora. fera. É mesmo? Da mamãe, a bebezinha dela tá com 2 Ó, que meses. legal. E as outras meninas aqui tem menos tempo, tem 4 anos. Agora entendi a Ângela mãe, mas vamos voltar para esse início da história. Como é que foi essa ascensão? Porque assim, sério, eu vejo que você teve um crescimento absurdo. Depois eu quero entender assim, de onde veio, o que que deu sustentação para isso? Quais você acha que foram os gatilhos ou os comportamentos, ou até mesmo a característica do seu trabalho que te fez crescer, né, se diferenciar. Mas vamos voltar para o início, porque assim, aqui no podcast a gente quer também inspirar quem está começando, que vai olhar a sua história, vai te Claro. conhecer, tá pensando se vai ser mãe ou não, pensando como conciliar, e de repente só com essa fala aí você já ajudou um monte de gente. Mas vamos voltar para o início, assim. Como que eu entrei, né? Como que eu dei o start Da mesmo, empresa né? de segurança, como é Aham. que foi evoluindo essa E história? aqui no off você falou o seu olhar, pra onde era o seu olhar no começo. Então, não, meu olhar não tinha nada a ver com o evento. Eu sou formada em administração, com ênfase em comércio exterior, e sempre tive sonho de trabalhar em navio. Esse era o meu sonho inicial. E aí fiz tudo, corri atrás, porque eu sempre sou dessa, se eu não conseguir, eu não chegar nem pertinho, pra mim não tá na hora de parar ainda. E aí eu fui trabalhar num terminal de cargas, né, onde eu fazia visita, eu não trabalhava no porto Você diretamente. chegou a começar então nessa carreira. Comecei. E você estava conciliando com... Não, ainda não. Ainda não. Aí quando eu comecei, tipo, eu descobri, né, que tinha que usar botina, muito sol na cabeça, capacete. Eu falei, né, eu tipo, ser um pouco mais leve. E aí foi quando eu comecei, né, fazer esses eventos, mas eu ainda tinha um trabalho CLT fixo ali, toda, né, bonitinha e tal. E quando eu trabalhava, nesse período que eu comecei a fazer serviços, né, como recepcionista, eu coordenava uma equipe de 22 homens. Eu trabalhava no terminal de cargas, onde eu cuidava das cargas containerizadas de empresas que vinham que carregavam papel, né, que vinha para Vitória. E eu cuidava desse pessoal, então assim, essa parte de trabalhar com prazo curto, né, deadline curto, essas coisas, a gente sempre teve essa loucura, sabe? Embarca, não embarca. Então essa parte de Trabalhar ser um pouco frenética. ao vivo, né? Ao vivo.
a gente eu adquiri um pouco dessa Já minha veio vida lá. passada. Aham. E aí eu tinha um chefe que era um pai, né, literalmente. Fiz minha festa de formatura, né, veio um pouquinho mais assim na bagagem por ser muito organizada. Fez no sentido de participar da comissão e tal? Não, a comissão era eu e uma amiga mesmo. Entendi. Você fez. Nós fizemos a festa de formatura. Não ia ter, tipo, um ano antes de formar, eu falei, não, um absurdo, gente, Ó, que estudar esse legal, tempo né? todo e tal. Às vezes a gente não tem noção que uma coisa que você está fazendo ali vai refletir, né? Você não liga causa e efeito porque às vezes está Não, muito nem longe. pensar. De Eu falei jeito isso nenhum. recente para um grupo de formandos que estava assim, pô, o pessoal só reclama e tal. Eu falei, olha, vocês estão aprendendo aí a administrar, a lidar com gente, a prestar contas. Olha além dos pepinos que vocês estão difícil. tendo, porque quando junta um médico com o perfil empreendedor e administrador, são os médicos que realmente alcançam voos mais altos, né? Então, acho que é legal essa visão, você já conseguir linkar que desde a formatura já estava se criando o que você é hoje. Então, hoje, quando eu olho pra trás, eu falo, putz, que bacana, né? E eu nem sabia que aquilo ia servir, às vezes, como base ou como aprendizado, pra hoje mesmo. Exatamente. Mas lá a gente, às vezes, não tem muito essa noção, né? Às vezes, Não, às vezes é nenhuma. jovem demais, É. às Você vezes, tá né, olhando só enfim, pro dia a é um pouco dia ali. imaturo, só quer seguir. Isso aí. Tarefa, cheque, vambora. E aí, eu comecei, né? Essa minha amiga que fez a formatura comigo, ela, como eu era muito organizada, né? Ela falou assim, amiga, tô com uma outra amiga que vai casar. Eu te indiquei pra ela. Falei, me indicou? Assim? Pra fazer o quê? Como assim me indicou? Ela te empurrou, Maluca. já te Empurrou, É, né? Vai lá. e era uma noiva, como que eu vou dizer? Tipo, eu não desisto nunca, sabe? Passou meu número pra ela e ela me mandava mensagem todos os dias. Todos os dias. Ângela, a Bárbara me falou de você, nanana. Ângela, nanana. Nanana. E começou. Eu falei sim pra ela pelo cansaço. Porque eu queria, sabe, me ver livre Deixa eu ali. só entender uma coisa. Você ainda não estava trabalhando com seu marido na parte como recepcionista? Já estava? Já estava. Aí já estava. Mas era naqueles períodos. Eu fiquei, assim, mais ou menos uns 2 anos, né? Então, assim, formatura não é todo. Não, só Fora nos do período, a gente não tem evento todo final de semana, Entendi. não tinha, né? E aí, no meio desse tempo, né? Ela me indicou, essa noiva, que, tipo, por insistência, muita insistência, eu disse sim. E como eu sou uma pessoa muito chata, né? Chata no sentido de Organizada, de detalhista. as coisas, A gente sabe. pra né? mim. Muito bem. Não entendi. Cadê as anotações aí? Então, hoje eu não trouxe nenhuma. Eu deixei a pastinha no carro, falei, não vou levar nada. Né? Eu só vou falar. E Não pronto, vou me acabado. entregar, não vou me entregar. E aí eu falei com a menina assim, com essa noiva, né? Eu não vou falar nomes, não. Eu aceitei, e quando eu aceitei, eu disse sim pra ela. Eu me lembro, ela casou naquele cerimonial, acho que era Porto Bianco, não sei se tem ainda, perto do lembro. Norte-Sul. Sim. É Porto Bianco? Não, acho que não tem mais, não. Eu acho também que não. Eu acho- não Enfim, sei. foi naquele cerimonial ali, Porto Bianco, foi ali meu primeiro evento, 2 andares, como meu primeiro evento casamento, né? E aí, quando eu disse sim pra ela, eu fui fazer um curso. Eu não aceito fazer nada meio pras Aham, pessoas, entendeu? aham. Pra mim tem que ser inteiro, Integral. tem que ser algo que a pessoa fala bem assim, uau, foi legal, foi bacana a experiência, tem que ter um uau no meio. E aí eu fui fazer um curso. Fiz um curso com uma moça chamada Adriana Gunter. Hoje eu vejo fotos, eu vejo algumas pessoas que hoje ainda estão no mercado, fizeram curso comigo naquela época, olha que bacana. Olha. E que tava lá naquela foto. Aham. E aí eu amei, assim, adorei. Eu achei o máximo, Aqui sabe? foi o curso? Aqui em Vitória. Olha que legal. Eu falo que foi Deus mesmo, assim. Eu fui procurar. Eu segui algumas pessoas. Seguia não, porque naquela época eu acho que não tinha medo de seguir ninguém, não. consegui ainda. Sei lá, eu procurei. Não me lembro como eu achei também. Achei o curso dela aqui. E ela ensinando o passo a passo de ser uma assessora de eventos. E como ela era de São Paulo, então minhas referências sempre vieram de lá. Óbvio, a gente tem algumas pessoas, né, que a gente se inspirava aqui, que era do Sim. nosso mercado, né? Que é até hoje na época, mas era de lá que eu olhava, que eu, né? E aí fiz esse curso, me apaixonei, achei o máximo. O evento dela deu tudo certo, graças a Deus. E eu não me lembro como que foi ali depois. Entendi. Fábio, foi indo. Aí foi Mas no automático. Aí foi no... Empresa de formatura, você só trabalhou como recepcionista junto com seu marido ou teve outra história também, assim? Foi... Então,
com o Eu me lembro crescimento, de alguma assim, coisa ao disso. longo, como eu sou meio pra frente, assim, eu comecei a organizar, né, as Ah, tá. equipes. Você Então eu já começou- fazia evento sozinha, tipo, Você eu já ia não era pra um... só mais uma recepcionista, você já coordenava. Não, pulei essa parte, né? Aham. Eu fazia um evento em tal lugar, tipo, a empresa pegava 2, 3 eventos, 3 formaturas. Então ia eu pra um lugar, meu marido pra outra e... Isso já era tranquilo pra você, porque você organizava lá na de logística, boa, então não era um problema você fazer sozinho. Muita gente, né? A gente já tinha esse... Era pouco, né? Mas na época a gente achava que era muito. A gente... E aí... pode falar. E aí, tipo, eu não me lembro depois dos eventos como aconteceu. Veio crescendo, um procurou o outro, que foi o outro, que foi o outro. Degrau, né? Tipo assim, Exatamente. dia a dia. Só que eu ainda trabalhava, né, de carteira assinada lá no que eu fazia, meus Quando é que virou a meninos. chave? Tipo, Então, Quero eu só sair. fazia assessoria dia, né? Tipo, a gente Uhum. organizava o casamento lá no finalzinho. A noiva fechava tudo e a gente chegava só pra só pra pegar o pepino. socorro. E organizar o pepino. A gente Cheio não de tinha- fornecedor então, bom. a gente não tinha ideia Do que tava fazendo, Do que né? tava fazendo. Do que tava se metendo. Era o- Então, sempre deu certo, né? Eu acho que pelos fornecedores, pela vontade mesmo, mas já peguei perrengues, assim, pepinos, né? Vamos explicar para organizar. quem de repente não é da área e está assistindo. É o seguinte, existe um produto das cerimonialistas, das assessoras, que é organizar a festa desde o princípio. Isso. E Hoje eu chamo auxiliar de assessoria completa. completa, que é auxiliar na escolha de cada fornecedor, ou seja, ela vai avalizar, vai indicar quem ela sabe que vai entregar, que não vai dar pepino. E existe esse outro trabalho que é o cliente sai contratando tudo e contrata uma cerimonialista para o dia Isso. só para executar o evento. Só que aí ela não tem noção de quais fornecedores ela vai lidar. Então você imagina o nível de estresse, de exposição que você pode E estar hoje, sendo. Angela, você trabalha nesses dois formatos? Não, hoje não. Hoje eu faço só assessoria completa. Por quê? Eu entendi que ao longo desse período, né, inteiro da gente estar lidando com sonho, com expectativa, a gente quer sempre o melhor. E quando a gente tem, eu principalmente, né, que tô lado a lado com o casal, sugerindo, indicando, informando, mostrando o melhor caminho, né, colocando todas as opções de cartas que ele tem na mesa para dizer assim, olha, isso é legal, isso é bacana, e ele fazendo a escolha e a gente, né, validando aquilo com ele para dar certo, a probabilidade daquilo dar certo lá pertinho do 100%, porque 100% também não existe. É. Se você falar assim, existe um casamento 100%, eu vou dizer que não, existe planejamento. E aí eu entendi que essa probabilidade é bem pequenininha, sabe? Totalmente na margem ali do acerto, do erro, do controle da rédea, enfim. Às vezes daquele erro que só fica nos bastidores. Nos bastidores, Né? exatamente isso. E aí eu parei de trabalhar com todos os outros tipos de assessoria. Hoje eu tinha ainda assessoria completa e assessoria parcial. O que era parcial? A noiva, eu tenho ainda uma que eu vou atender ainda esse ano, em setembro, é a última. A noiva, ela fecha todos os itens, mas ela não fecha sozinha. Né? Eu fui moldando isso para que a gente tivesse um pouco mais de, nem vou dizer controle, mas um pouco mais de, como é que eu vou dizer? Assertividade, né? De dar suporte à noiva. Eu penso assim, ela nunca casou. Então assim, poxa, eu vou levar esse celular ou essa água? O que é melhor pra mim nesse momento? E a gente tem a visão do todo. E aí eu vou dizer, olha, o celular vai fazer isso, isso e isso. A água vai fazer isso e isso. Então, na parcial, eu deixo o caminho, apesar dela contratar, dela fazer o contato direto com o fornecedor, eu deixo o caminho inteiramente aberto pra gente fazer todas as trocas possíveis pra ela seguir com o acelerador, entendeu? Entendi. Mas hoje não mais, hoje é só assessoria completa. Uma coisa que eu queria saber, porque tem gente do Brasil inteiro assistindo. Então, assim, como que é hoje o seu trabalho? O que a Ângela faz? Porque eu já percebi que em praças diferentes, a gente roda um pouco, né? Já fizemos Brasília, Minas, Rio, Bahia. Então, assim, a gente percebe que não tem uma limitação exata de aonde a cerimonialista atua. Isso tem vai se diferenciando de praça por praça. Então, assim, aqui, qual é o seu trabalho? Onde começa de forma, assim, de repente mais cadenciada? Como começa e como termina, sabe? Onde você atua? Tá. Primeira resposta pronta, né? Aquela que tá lá no Instagram. A gente realiza casamentos incríveis. Ó, que legal. Uhum. Todo mundo pensa que é só, né, o bonito das palavras, mas não. A gente começa, eu falo que a assessora de eventos, ela tem que, primeiramente, bater com o casal. Dar match ali, sabe? Nos termos atuais aí. Sim. O casal, ele tem que primeiro se simpatizar com o nosso trabalho, com a nossa pessoa, com a nossa figura. Eu não tenho um produto, né? Eu vendo um serviço que só vai iniciar
quando a gente fechar o contrato. Sim. Tipo, é um risco, né? Já aconteceu, por exemplo, de eu pegar noivas de outras assessoras que não bateu, né? E veio, tipo, a gente fiz 2 reuniões. E aí, Fiz com a quando não Ângela, bate, devolve? Então, Neves, devolve. Eu já recebi devolvidas. Mas eu nunca tive um cancelamento de contrato. Até hoje. Nem da nunca. sua parte. Nem da minha parte. Eu não aceito essa parte de nem da minha parte. Missão dada, missão cumprida. Entendi. Não, então você está me dizendo o seguinte, que mesmo que não seja assim, a noiva mais simpática, você vai ser profissional e vai entregar. Exatamente. Extremamente imparcial, extremamente, sabe, no melhor formato possível. Vai pegar aquele Vamos fôlego entregar. e atende. Mas, ó, sem demagogia, tá? Sem mentiras, né? De coração mesmo. Eu brinco, até falo com a Larissa que... Larissa Pupim, Larissa Pupim do Peguei Buquê. que vai estar aqui daqui a pouco. Jura? Sério. Eu vou dar tchau pra ela aí. Vai, minha filha, que agora é sua vez. Eu brinco com ela e eu falo que eu tenho as mais maravilhosas. Neves, eu não tenho problema com noiva, juro. Minhas noivas, sabe, são tranquilas. Eu acho que aquilo que a gente leva pras pessoas é o que a gente traz também. Eu sou bem papo reto sempre, sabe? Sempre pé no chão. Eu não sou aquela assessora que eu vou falar assim, ai, noivinha, bonitinha. Não sou essa. Entendeu? Você não estaria sendo a Ângela Rodrigues. É perfil. De verdade. Eu sou daquelas que falam assim, eu vou abraçar, vou beijar, sou carinhosa, sabe? Amorosa, animada, super. Mas eu sou muito pé no chão. Então, às vezes, eu vou puxar o balãozinho da noiva. Às vezes tem noivos que me abandonam, acham que eu vou casar por eles. Fala, ei, volta, porque a gente tem um planejamento aqui. E às vezes eu tenho noivas que são assim, já sabe tudo do que quer, que já vem com a planilha pronta. A gente só tem que meio que executar. Entendi. Entendeu? Mas aí, voltando ao casamento incrível, quais são as etapas que a Ângela atua para fazer o casamento ficar incrível? Então, inicialmente, a gente brifa mesmo, né? As ideias do casal, o que ele gostaria. Depois, a gente... Que é uma etapa muito importante, né? Tem Muito. muita gente que não sabe o que quer e vai andando para frente, quando vê tá nascendo um negócio que não que não tem representa nada a ver. identidade do casal. Exatamente. Eu falo que é a receita ali, sabe? A receita do sonho é essa Isso aí. reunião de briefing. Isso aí. Então, depois que a gente fez isso, a gente alinhou isso de uma maneira bacana, entendeu? A gente vai partir pro financeiro, né? Quanto eu tô disposto a investir, a pagar, né? Porque sonho é sonho, mas todos eles E isso é sempre uma incógnita, né? Você acha que vai começar de um jeito e a festa vai te caminhando E para tem um muitos- outro orçamento. Tem muitos casais que chegam, às vezes, com uma ideia diferente, assim, sabe? De que acha que vai gastar um X e, na verdade, ele tá pensando num casamento de 4X. E você já coloca a real ali. Exatamente. Então, a gente inicia a planilha, né? Falando de tudo, desde a forminha até o É audiovisual. um choque, mas já é real. É exatamente Digere isso. aí e volta a conversar. Eu tive um noivo uma vez que ele falava assim, a gente tava na casa dele, né? Fez uma reunião na sala dele, aí tinha uma varanda, ele, meu Deus, eu vou ali. Dá um pequeno infarto, voltava, ele ia lá na varanda, respirava e voltava. E assim, é um choque mesmo de realidade. Quanto custa casar nos moldes que aquele casal gostaria? A partir daí, né, quando tá tudo meio que resolvido ali, passou meio furacão, mas a maioria deles entendem, sabe? E a gente sempre, eu falo que eu superfaturo um pouquinho a planilha, sabe? Mas é um Bota pouquinho. uma margem, uma gordura ali. Isso, para ter parâmetros mesmo, orientativos, de escolha. E depois disso, a gente aperta o play e segue. Como que é esse segue? A gente organiza junto com eles o que tem a ver com o perfil. O que funciona, o que vai funcionar, o que é bacana dentro do perfil deles. Eu sempre costumo dizer que a autenticidade dos meus casais é algo que a gente não mexe. Que legal ouvir isso. Muito, de verdade. Ângela, eu odeio bem casado. Eu vou dizer, putz, não vamos botar bem casado. Ah, mas é tradicional. Mas você não gosta. E é isso que eu levo pra eles, entendeu? Eu falo que o grande dia, né? A gente chama o casamento de o grande dia. É mais pra noiva, eu acho, né? Pro noivo também, mas é porque a noiva tem, né, todo aquele... Tem um sonho, né? Pra noiva mais do que pra qualquer pessoa, mas pra família toda é muito, Com né? certeza, E aí, o que acontece? Esse grande dia, eu falo que a gente não tem margem pra erro, sabe? A gente precisa organizar muito bem todos os itens para que aquilo aconteça no melhor formato possível. E durante o planejamento, os noivos estão com a gente, escolhendo, pagando, definindo, enfim, resolvendo problemas, porque tudo não são flores, às vezes o noivo quer, às vezes não quer. A gente resolve conflitos também entre fornecedor, entre eles. Tem aqueles serviços que não estão descritos lá no seu nem nas contrato. letras miúdas. Como é que fala? Psicólogo, né? Exatamente. De mãe, de Mediadora, tia. né? Madrugada, né?
Eu não durmo, né? Eu sou meio 3 horas da madrugadas. manhã, já, enfim, preciso de um orçamento. Assim, eu tenho pouco sono, vamos dizer assim. Então, às vezes, eu até falo com a minha noiva, não, pode mandar mensagem, porque não tem problema pra mim responder, entendeu? Pra mim é de boa. Mas, assim, isso num limite, assim, tipo, não precisa cobrar, né? Ah, você falou que podia mandar. Não, mas Não, todas manda, elas entendem. depois Na maioria das responde. vezes eu respondo, né? Tem muita noiva que é médica, às vezes tá no plantão, fala, vai dormir. E aí, depois disso, quando a gente aperta Start, né? A gente sempre faz uma busca do mercado de pelo menos 3 fornecedores para ela ter orientação, né? E comparar mesmo o que ela gosta. É aquela famosa empatia, né? Empatia não, acho que é simpatia mesmo pelo fornecedor. Se Sim, vai bater. sim. A partir do momento bateu, finalizou o contrato, segue pro próximo. A gente tem um checklist mesmo, um cronograma mesmo, né, das atividades que a gente precisa. O que vem primeiro, o que vem depois, o que eu vou contratar daí 6 meses, 5 meses, 4 meses, enfim. Então a gente organiza tudo isso lado a lado com o casal. E a gente falou até agora do pré, até chegar o dia Isso. de executar, e aí você tem sua equipe. Tenho. Minha equipe, como eu falei, tá comigo há bastante tempo. A menor tem 4, a maior tem 10 anos. Isso é muito bacana, porque assim, no olhar a gente já sabe, né? Se eu tô fuzilando. Ou se eu tô falando. O radinho bom. é mais de enfeite, né? Quase não é usado, só no olhar. Não, a gente usa o rádio também. Tem pessoas que falam bem assim, nossa, cara, eu queria ser uma mosquinha pra saber o que você fala nesse rádio. Eu falo, não queira saber. Quando eu tô brava, então, meu Deus. Entendi. Eu sou brava. Aqui, a gente fala brincando da Ângela, né? Falamos da pastinha que você deixou no carro e tal. De repente o pessoal em casa não tem noção do que a gente tá falando. É que essa daqui não deixa passar nada. Se na reunião tudo, você anota falou tudo, que tudo. o LED teria um efeito, sei lá, rosa com que lilás, Vai ter que ter. ela vai chegar e falar, cadê o efeito rosa com... Na minha casa... Na reunião, tá aqui, vocês Na minha casa, então, eu aprendi isso com a minha mãe. A minha mãe, ela sempre foi meio general, assim, sabe? E aí ela falava assim, combinado não sai caro. E minha filha, minhas meninas, a mesma coisa. Se você chegar lá em casa e falar assim, ei, Elisa, Mariana, combinado, elas vão te responder na hora. Não sai caro. E é isso, é porque eu penso isso. tradição já. É tradição. Já tá perpetuando. Se a gente combinou, não tem por que fugir. É isso Claro, aí. existem algumas coisas, né? Eu sempre explico isso para as noivas, que o evento é vivo. Então, acontece muito, por exemplo, com decoração. Mostra uma planta, mas na montagem, Tem não que que a gente adequar. vai retirar, mas Sim. para funcionalidade da coisa, Sim. do evento, passagem e tal, a gente precisa ajustar. Então, baseado nisso, eu sempre explico que às vezes pode acontecer algumas mudanças. Beleza, e essa é uma característica sua. Agora, qual você me diria que é o seu maior diferencial? Ai, que pergunta difícil, né? É porque falar da gente eu acho um pouco difícil, né? Ai, diferencial. Menina, eu tô fazendo um curso, tá? É? De quê? De posicionamento mesmo, sabe? Aham. De explicar o nosso diferencial para as pessoas. É isso aí. É porque assim, Tá aqui o espaço aí, ó. a gente nem aprende sabia. que ser organizado não é ser um diferencial. Não, é como se fosse Isso assim, é o básico, É o né? básico, E tem muita gente que faz isso, né? Pega o básico e coloca como diferencial. Aham. Eu falo que o básico, né, bem feito, se torna uma coisa sensacional. Isso aí. E é isso que eu faço mesmo, sabe? Nada de algo mirabolante, não. Eu só executo o meu trabalho. Né? Às vezes as pessoas falam assim, pô, tá em festa todo final de semana, mas não sabe o que passa ali por trás. Eu acho que você traz muita paz e tranquilidade para os clientes. Né? Eu ia falar isso exatamente agora. Eu acho que o meu diferencial é isso, é resolver, é ser extremamente resolutiva, é entregar as coisas na minha mão, a noiva olhar e eu falava assim, me dá, vou resolver. Você já chega com um problema, mas já Solução solucionei. já é essa. Mas voltando até você no me que falou você de um problema, falou solução, lembrei de um lá atrás casamento. do parcial e Não fala disso. e do completo, isso tá aí muito legal, porque quando a pessoa fala, eu tenho festa toda semana. Só que uma coisa é você ter uma festa toda semana que você pegou semana anterior para organizar, e outra coisa é que você já vem trabalhando há 6 meses. Exatamente. Então Você sabe tudo. toda semana já fica muito mais leve. Com isso aí. certeza. É isso aí. Você sabe tudo da noiva. Sabe né? tudo. Eu, Todos por os exemplo, fornecedores, você tem a festa na mão. é uma característica minha não mandar equipe. Né? Eu faço questão de estar em Explica todos o que, os meus que eventos. é não mandar equipe. Tá, não mandar equipe. É você fazer todo o fechamento com o cliente, com os noivos, né? Fazer tudo no dia você não estar presente. Você mandar
equipe extremamente qualificada, mandar minhas meninas, sabe? Minha equipe de recepcionista para executar o casamento. Não tem casamento da Ângela sem a Ângela. Não tem, a não ser que aconteça realmente alguma coisa. Extrema, né? É, extrema. Nunca teve. Até hoje, todos os meus casamentos realizados, eu sempre tive. Eu tive 2 episódios, assim, que bateram no meu carro. Eu saindo da igreja, o moço, bati no seu carro. Eu falei, me dá seu número, que eu tô no casamento. Posso agora não, eu te ligo amanhã pra você pagar. E saí correndo e fui, entendeu? Você falou que lembrou de um caso aí. É que você falou de solução, de levar o problema e ter a solução. Foi um casamento aí em Santa Teresa. A noiva, né, a gente tinha um plano A e um plano B que era. A festa dela estava coberta. É o grande dilema, né? Aquela festa Dos guarda-chuvas duas verdes. Nossa, todo mundo festa fala. boa. A gente produziu junto. Foi linda aquela festa. Esse casamento, tipo assim, ele ultrapassou barreiras, assim, sabe? Muita gente visualizou de vários estados. Foi bem legal, assim. E aí, o que acontece? A noiva, a gente tinha definido, né? Porque a gente sempre planeja com a noiva um plano A e um plano B. Porque na hora não dá tempo da gente perguntar, e aí, o que a gente vai fazer? Não, a gente tem que executar. Então aquilo já está muito bem definido entre a gente. E aí o plano B, caso chovesse, porque a nossa cerimônia estava descoberta, era casar dentro da festa. Então eu retiraria o bolo, ela casaria na mesa do bolo ali. O noivo, ele não participou muito, né, Do processo, né? do processo ali, da Planejamento. escolha, da decoração e tal. E ele estava encantado com o local da cerimônia. Ele falou, nossa, isso aqui tá lindo, maravilhoso. E, enfim, quase na hora começou a chover. O noivo já estava lá. E aí eu cheguei do ladinho dele, a gente, né, deu as mãos assim. E eu falei, e aí? Ele, ai, nossa, isso aqui tá tão lindo, né? Eu falei, tá. Aí eu olhei pra ele assim, ele falou, se a noiva quiser, eu caso na chuva. Aí eu falei, então tá bom, eu vou lá falar com ela. E aí eu subi, né, era na pousada, então eu subi porque eram os quartos, assim, né, em cima. E aí o quarto dela era o 5º, se eu não me engano. Eu passei pelo primeiro, vi um guarda-chuva verde, passei pelo segundo, vi um guarda-chuva verde, passei pelo terceiro, vi Falei, uau, acho que todo o quarto... apoiadinho, assim, no canto? na porta do quarto. Tá. Quando você saía do quarto, já tinha um guarda-chuva pra você seguir pras áreas comuns da pousada, se estiver chovendo, com um guarda-chuva. Aí eu falei, se tem... Esse bastidor, hein? Eu falei, cara... Aí corri até o final. Todos eles tinham guarda-chuva verde. Aí eu saí catando já, né? Que nem eu falei, quem tá dando quadro não vai precisar dele agora, não. Ai, meu Deus, agora eles vão saber que fui eu que roubei o guarda-chuva. Já saí catando, botei já nos primeiros quartos. Porque na minha cabeça, ela ia aceitar a ideia. A gente sente, a gente conhece os nossos casais, sabe? Aí eu entrei no quarto, a gente conversou, ela olhou pra mim. Aí eu falei, ela falou, já tá chovendo, né? Eu falei, tá. Aí ela respirou e eu falei assim, ela falou, e agora? Eu falei... Então, eu vou parafrasear o Marcos pra você. E eu falei pra ela, né? Ele falou que se você quiser, ele casa na chuva. Aí ela, se ele casa na chuva, eu também caso na chuva. Eu me arrepio, de falar, de verdade. E aí, os guarda-chuvas já estavam lá, porque eu falei, né? Se os padrinhos quiserem entrar, a gente vai sugerir e tal, e eu dou um guarda-chuva pra cada um. Enfim. E aí deu tudo certo, assim. Parece que isso a gente reza, né? Porque eu rezo muito, tá, gente? De verdade. E aí, legal. Ao longo, assim, né, eu conversei com os padrinhos, alguns padrinhos meio que torceram o nariz, mas depois entraram, porque ninguém quer se molhar, né? Sim, Cabelo, maquiagem, aquela coisa. E aí caminhou, quando a noiva foi entrar, parou de chover. Tava molhado, né, o piso molhado e tal. Parou de chover, ela entrou, eu tinha um guarda-chuva de outra cor, tinha um guarda-chuva branco, que eu sempre carrego. Eles usaram esse. E começou a chover, levinho ali, os padrinhos ficaram com aquele guarda-chuva. E, tipo, não foi nada combinado. É extremamente bastidor, assim. Que a gente olhou, a gente ajustou. Desse momento, sensacional com a noiva. A foto. A foto é sensacional. E, sabendo agora da história, pra mim, na produção, a Ângela tinha pensado nesses detalhes. Não tinha, amigo. Compramos um guarda-chuva Catou verde. os guarda-chuva. Já tava. Esquisito, E, tipo, o mas espaço já com o guarda-chuva preparou verde tudo, tava entendeu? lindo, né? Não, esse não. Olha o ao vivo, como é que é danado, né? E aí é tomada de decisão na hora ali, não tem muito o que pensar. Não tem muito o que pensar. É a mesma coisa quando a gente não tem essa opção, né? Tipo, tá chovendo, e aí? E aí é correr, é executar o plano B que a gente já tinha organizado. E tem que ter sangue frio para também entrar nesse sonho, sabendo desses riscos já, né? E ainda ter... E aí que eu sempre coloco todas as cartas na mesa, sabe, Neves? Eu informo pra todas as minhas noivas, assim. Não tem como falar, você não me avisou, né? É importante. Coloco isso. tudo e falo assim, o risco que a gente corre. Eu falo, a parte boa é que a gente tá no mesmo barco. E eu vou remar pra fazer acontecer no melhor formato possível.
Mas a parte, assim, né, que não é tão boa, é que pode dar ruim, assim, em algumas coisas, né? E a chuva gosta de testar, né? Também eu lembro um casamento que a gente fez no Nino Rochinha, que teve um pé d'água monstruoso, Foi muito mal. maravilhoso esse E foi casamento. maravilhoso, né? Parou a chuva, literalmente. Parou a chuva. Parou a chuva, a noiva casou, tipo, não parou, ela pausou. Ela pausou. Só pra noiva Casar, né? casar. Depois caiu um pé d'água que, tipo assim, tadinha. É a lá sua atrás. reza, é a sua reza. Já pode vender Ó. o peixe aí, vai aumentar o número de contratos. Ei, não garanto nada não, pelo amor de Deus. Aqui, Mas é... só faz casamentos ou só, né? Tipo assim, né? faço na sua cara. Eu lembrei com o pessoal falando com quem é fotógrafo. Você só trabalha Você com só foto foto? ou você tem algum trabalho mesmo? Você só faz fotografia ou você Mas tem trabalha? gente que né? fala isso, né? Você só trabalha no sábado, né? Não, eu faço corporativo, não tenho um número grande de corporativo, mas faço também. E 15 anos também. Também não tenho um número grande, né? Hoje Não é o foco, não é o foco. Hoje o mas casamento você domina, é o que... tipo assim, se vier... Super tranquilo. Com quem domina um galpão Aniversário. com 20 camaradas lá na logística, né? O casamento acho que é um pouquinho mais fácil. Não, na verdade, eu acho que pra gente que já tá acostumado, sabe, nessa rotina dos bastidores, da correria mesmo, sabe? De saber que as coisas podem dar errado, a gente se acostuma. É o que eu trago lá de trás, sabe? Quando eu coordenava uma equipe que tinha horário pra ajustar, pra alinhar e que a gente meio que andava ali com o chicote, sabe? Vambora aqui, corre lá, vai não sei o quê. Então isso é muito do dia de hoje. A gente tem horário, a gente tem tempo pra cumprir, então isso funciona por conta Eu disso. gosto muito da visão da orquestra e eu vejo o papel da assessora, da cerimonialista, independente da nomenclatura, como o maestro É isso. orquestrando os músicos que são os fornecedores. E aí vem a pergunta, o que a Ângela Rodrigues busca em um fornecedor? Para quem está aí assistindo doido, querendo falar, pô, meu sonho é trabalhar, fazer uma festa com a O Ângela. combinado não sai caro. Simples assim, né? Simples assim. Eu falo que não tem muito segredo, o Neves. Eu acho assim, a gente tá lidando com um sonho do casal, né? Ou do evento, do aniversariante, enfim, do evento como um todo. E a gente tá ali em prol dele. Todo mundo quer fazer a sua parte, eu a minha, fulano a dele, em prol do casal. Então eu acho que cada um fazendo a sua parte para que dê certo para ele, pronto, é o que importa, assim, tá? Então o que eu busco num fornecedor hoje, primeiro eu acho que inicialmente, qualidade, né? Uma entrega bacana. Ai, fugiu. Acho que comprometimento, né? Comprometimento, Porque vira um braço seu, né? Tipo assim, isso. vira alguém que você pode confiar. Porque você não vai, por mais que você queira solucionar, você não vai conseguir atuar em tudo. Então você precisa Quem dera, né? contar Nem se a gente com bons quisesse. No fornecedores. nosso a Confiança, gente já né? não consegue, né? A gente tem equipe, né? Pra ser a nossa extensão mesmo de olhos, ouvidos. Durante o planejamento, eu falo que os noivos, eles participam ativamente. Mas lá, né, na semana, na execução e no dia mesmo, nós somos olhos e ouvidos deles. Né? A gente tá ali pra fazer tudo que a gente combinou, tudo que a gente alinhou. Quais são as expectativas dela? Quais são os medos? Ah, Ângela, pô, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Fui num casamento que eu não gostei disso, eu alinhei isso, eu quero isso, eu quero... Entendeu? Então isso, pra gente, pra mim, é muito importante. E o dia é o momento que você materializa aquele sonho. E nem é Exatamente. tão bom o cliente estar ali, colado ali. Porque senão ele vê um processo que, na verdade, não é tão legal Não como ver o é, do resultado. que ver tudo pronto. Péssimo ver o cliente na montagem, isso é horrível. É, porque ele fica estressado. Ele não tem a noção Mas de que vai dar tempo, de que tá tudo sob controle, É, aquela... exatamente. Tem um time. Aquele Aquela caos, loucura. Tem um time que acontecem as coisas. Às Sim. vezes, em 10 minutos, você resolve um dia. Mas precisa esperar o outro fornecedor terminar de entregar uma outra Engraçado, você falou esses 10 minutos, às vezes em 1 hora, você monta algo, você olha e fala assim, nossa, você vira pro lado, 1 hora, tá pronto. Tá pronto. E às vezes, né, quando eles estão na montagem, não entende muito. Aqui, falamos de situações aí delicadas, que deu certo. Agora, qual foi a situação mais embaraçosa e que não deu tão certo? Deu pra ficar nos bastidores, mas qual foi, assim, Deus. Você aquele vai lembrar? BO? Não teve, não? Som? Ah, já tive. Calma que eu tô processando. Eu já tive. Não, mas daquela até engraçada. Pode ser Pode ser também. uma situação Pode ser do engraçada. casal também, enfim, sem dar nomes, enfim, tem alguma situação embaraçosa, alguma coisa, tipo... Ai, embaraçosa, acho que não.
Não tem esses casos de o pai separados, e Ah, aí já dá uns tive. Vai pepinos. puxando aí pra eu poder lembrar. Isso aí Tem traz cara- um nível eu já de tive dificuldade ali pra gerenciar pesado, né? Tem caso de cerimônias que já caiu no lago. Já que? Já Cerimonias que caiu dentro do lago. dentro do lago. Jura? Fazendo Tadinha. pousado Pedra Azul. Até me autorizou a contar o caso, mas isso é outra coisa. Nossa! Não, não, extremo assim Com a não. Ângela, ou que não seja com convidados, enfim. Com a Já Ângela- tive. Ah, Eu já tive conflito, assim, de pai e mãe separados, né? já é meio que ok, né? Tipo, Já é uma coisa que a gente... né, já espera. Já Quando espera, quando são separado. separados, né? Sempre tem um BOzinho, assim, pra gente administrar. Já tive caso, eu vou falar do audiovisual, né? Já tive caso de som parar, tipo, entrada dos noivos, né? E já tive caso de DJ colocar música errada. Nossa, nessa hora eu quase crio asa, juro. Da onde eu tô, eu quase vou lá na cabine. Porque, nossa, errar pra mim, cara... Errar a música de entrada é uma Não, coisa que errar marca tudo. muito, né? Nossa senhora. Errar tudo que é dança, tudo. Já. Nossa. Falando assim do extremo. Soltou a música errada. Primeiro demorou pra soltar. Tipo, todo mundo esperando aí. Não foi. Depois soltou errado. Né? Tipo, você viu que tava assim, Tava ali. nada alinhado. Nossa senhora. E foi alinhado, foi ajustado, foi feito reunião, foi... Eu vejo que hoje até as próprias cerimonialistas fazem essa reunião de repertório, que é uma coisa que a UAN sempre brigou. Né? A gente Verdade. sempre dedicou um horário para passar passo a passo, porque assim, a nossa visão é de que a festa é um filme ao vivo, é um filme da vida dos noivos, acontecendo ali sem corte, sem edição. Então, assim, se num filme é tudo roteirizado, cada trilha que te emociona, cada momento ali é pensado, né? Cada ângulo de câmera, por que a gente não vai sentar e planejar? Claro que não música, porque tem o ao vivo, aí vem o feeling do DJ de conduzir, mas a música para os momentos principais. Entrada, dança, brinde, foto, enfim. É isso. E até interessante essa parte, porque nós tivemos recentemente um seminário como DJs, fizemos um painel sobre a importância do DJ residente. A gente queria que você falasse até para eles um pouquinho. Qual a importância deles para você no evento? Você vê, uma música de entrada que não entrou, o som que parou, então Acho que já até falamos, ele né? é um braço direito, né? Executar bem essa... Executar. Eu acho que não tem problema ser um DJ residente, né? Mas assim, pra mim, eu vou procurar, se a minha noiva falar assim, eu estou gostando do DJ residente assim, assim, assado, eu vou procurar saber quem é. Já fiz essa pergunta pra você de alguns DJs, lembra, Léo? Já lembro. Justamente pra ter uma referência, né? Eu falo que todo mundo começa um dia, então isso não tem E essa problema. referência é para te dar segurança de que o que for planejado vai ser bem executado, certo? Exatamente. E até para as pessoas saberem, o DJ residente é aquele DJ que ele é contratado da empresa audiovisual, ou ele é fixo de um cerimonial. Não é aquele DJ que é contratado diretamente pelo cliente, que exatamente esse DJ é o artista, é a atração. Né? E o residente, ele tem um trabalho mais de staff, mais de bastidor, na produção, ele está inserido nisso. Então ele é um braço seu. Eu acho que conta mais ali, nesse caso, a experiência mesmo, sabe? Desses momentos específicos, como um casamento, dele ter esse know-how pra fazer a coisa acontecer certo, entendeu? Bacana, isso aí. Sobre assim, quero falar de futuro, mas vamos falar de passado também. Já pensou em desistir Não, em algum nunca. momento? Nunca? Nunca. Tipo assim, Ainda ai meu não. Deus, tô cansado dessa... Não? Não. Quando, tipo, você falou de passado, só pra fechar, assim, o passado e vindo inteiramente pro ramo de eventos, eu tinha um chefe na época que era um pai, assim. E quando eu fazia os meus casamentos, e na assessoria, né, que não era completa, e ele sabia, né, eu sabia, então eu tinha uns horários, assim, um pouco complicado, né, pra poder Que ele atender. ajudava. Ele me ajudava, exatamente. E aí eu fui, só que com a demanda, né, chegou uma hora que eu conversei com hoje meu marido, que não era marido na época, falei, olha, eu vou sair do meu emprego. Aí ele, tem certeza? Ele falou, então vambora. E aí eu conversei com o meu chefe. Na época ele não deixou eu sair. Ele falou, não posso te perder não, de jeito nenhum. Eu vou te dar flexibilidade de horário.
Olha Esperto, isso. né? Esperto. Então, mas pra mim foi bom. E aí, tipo assim... Foi uma transição mais... como eu era muito também suave. Organizada, certinha e tal... Ela era. Eu deixava as coisas um pouco mais certas e fazia os meus horários, sabe? Eu já entrava mais cedo, ou trabalhava até mais tarde, ou atendia uma noiva assim ansiado pra poder conseguir alinhar os horários. E ainda perdurou ainda um tempinho, 6 meses. Mas depois não teve mais. Aí eu falei, olha... Ele falou, te espero aqui, hein, quando você quiser voltar e tal. Mas não teve jeito. Não teve jeito. Não Decolou, voltei. o avião decolou. Mas desistir nunca pensei. Nunca. E assim, visão de futuro. Como é que você enxerga esse mercado? Você acha que ele vai crescer? Você acha que essa demanda pelas festas, se elas vão crescer, as festas, se vai continuar essa... Porque hoje é um aspecto cultural, né? Eu vejo que a gente até atravessou algumas crises aí, né? Tipo, crise financeira e continuou tendo festa. Pandemia, aquela loucura toda. Deu uma parada, mas depois logo voltou. Voltou, né, com gás, uma demanda reprimida. Aí. Então, assim, qual que é a visão da Ângela, profissional, sobre esse mercado? O que você acha que a gente pode esperar aí para o futuro? Eu acho que crescimento sempre, né, Jefinho? Eu sou dessas que acho que hoje a demanda assim, dos eventos estão com um prazo muito mais curto, né? Antigamente uma noiva Fechamentos mais próximos. escolhia casar 1 ano, 1 ano e meio. Já fiz assessoria de 2 anos, sabe? Com a noiva ali, trabalhando lado a lado, tranquila. Super comum. Era comum. Hoje atendo cliente que não casa daqui 2 meses. Entendeu? Sério? Tipo, antigamente falava assim, minha data é tal. Hoje eles perguntam assim, que data você tem pra tal mês? Entendeu? Porque às vezes já conhece o nosso trabalho, já gosta, enfim. Então pergunta a data que a gente tem, porque sabe que o tempo tá curto. E essa é uma característica no Brasil inteiro. Eu já percebi que não é uma coisa assim, aqui no estado. Não, mas eu acho que foi meio praças. pós-pandemia, né? Isso vem acontecendo já, a cada ano que passa, os prazos vão encurtando mais. A pandemia acelerou. Então. A pandemia acho que deu uma acelerada, isso aí. Então eu acho assim que o crescimento sempre, né? Porque eu não tenho vontade de sair do mercado e nem vontade de desistir. Então a ideia é que cresça, que se fortaleça e que tenha mais pessoas boas, porque a gente não consegue abraçar o mundo, né? Então a gente tem que ter, sim, outras pessoas muito boas para fazer eventos como a gente faz, como que a gente gosta, né? Então acho que o crescimento, sim, é o que eu espero e eu acho que é o que vai acontecer mesmo. Entendi. E dicas para esses fornecedores para surfarem esse crescimento? A gente falou com foco um pouco aqui no audiovisual e tal, mas assim, se a gente Você for fala pensar... no geral ou tipo no geral? No geral. Geral, decoração, enfim, no geral, buffet... Eu acho que primeiro persistir mesmo, né? né? Eu nunca pensei em desistir, nunca pensei mesmo. Mas é difícil. A caminhada não é fácil, assim. Às vezes você olha para o lado, olha para o outro, e quando você começa, né, no meu caso, de baixo mesmo, que você não tem nenhum... nenhum padrinho, vamos dizer assim, né? Que fala assim, indica, né? que leva, ou que tem um caminho que te leva um pouco mais fácil, é muito mais difícil. Essa é a nossa história aqui também. Então eu entendo o que você está falando. Eu me lembro de um episódio, se eu não puder falar, você corta. Pode falar. Eu me lembro de um episódio, foi logo quando eu comecei, assim, eu tinha uma montagem, né, acontecendo e tal, aí eu fui em casa, tomei banho e tal, me arrumei, e o produto ia ser entregue, não vou falar que produto que é, senão, né, nossa, Vitória é muito pequena, né? O produto ia ser entregue, tipo, sei lá, 4 horas, e eu falei assim, esse horário eu não preciso estar lá, mas eu vou lá, porque era uma pessoa conhecida, né, que tinha um nome bacana, e quem era eu, né, na fila do pão? Falei, não, vou lá me apresentar pra ela, falar que eu sou assessora desse evento, e, né, e tal, e era um evento pequeno. Cheguei, falei assim, oi, tudo bem? Eu sou a Ângela Rodrigues, sou a cerimonialista da noiva de hoje e tal, não sei o que, não sei o que. Aonde eu coloco? Aquilo acabou comigo. Eu falei, cara, ela não falou nem boa tarde. Ela, tipo, a pessoa, desculpa, cagou na minha cabeça. Aí eu falei, putz. Aí eu, Nossa, isso é péssimo. fiquei ele péssimo. Aí eu falei, tá bom. Mas falei, tá, Acho que paciência. respeito não tem isso, né, cara? É isso, educação, respeito, é independente da onde, quando, Sim, com quem, entendeu? Exatamente. E aí, seguiu, a vida seguiu, eu fui ali, né, degrau, aquela coisa toda. E aí, um certo dia eu recebo uma mensagem dessa pessoa. Ei, querida, tudo bem? Pô, o que você acha de fazer uma parceria, você me indicar e tal? Você falou quem era o... Não quem, mas assim, qual nicho? Não, também não. Também não. Não, Tá. fornecedor do nosso, assim. E aí eu falei assim, claro, né, claro que tem.
te indico sim e tal, até porque seu produto é bom, né? Enfim. E indiquei várias vezes e tal. Mas aí eu olhei lá pra trás e falei assim, pra mim, eu sou zero rancor, zero... Né, Mas é um troféu que você tem guardado aqui dentro, né? Então, Você mudou o jogo, né? eu olhei, o que serviu pra mim? Eu tratar todo mundo igual, sabe? Desde quem tá limpando, desde quem tá... Eu falo, fulano, me ajuda aqui, por favor. Eu sou muito brava. Então, às vezes, o jeito que eu falo, alguma coisa, as pessoas pensam que eu tô brigando, né? E assim, eu sou acelerada. Às vezes eu falo, vai, pega lá o negócio, não sei o quê. Aí a pessoa às vezes vai falar, nossa, né? Mas não é que eu tô brigando, é porque a gente quer que tudo dá certo, a gente quer, então, é o nosso jeito ter mesmo. Pulso ali, né? Então eu falo um pouco assim, e às vezes a pessoa fala, nossa, ela é brava. Eu sou brava também. Não tem como fugir, não. É o que as pessoas demoraram para entender o estilo Bernardinho de gerenciar uma equipe. Depois que começaram a ver que ele virou um multicampeão, ele falou, caramba, de onde que vem essa receita, né? Essa receita? Aí eu acho que até bacana, meio exemplo, né? Então é mais ou menos isso, entendeu? Eu falei assim, cara, a gente tem que tratar todas as pessoas E o bacana iguais. é que você não respondeu da mesma forma. Você foi De profissional de forma falar, nenhuma, claro, é isso. só guardou aquele troféu ali. E aí, o que eu falo? O mundo gira demais. No mercado, ainda mais Vitória, que é bem pequena, assim, sabe? Eu falo que é pequena porque todo mundo conhece todo mundo aqui. A gente tá aqui, o quarto que vai entrar, ou é conhecido seu ou dele, ou a gente tava falando dele. Então, assim, é pequena, não tem pra onde fugir. A gente tá falando de quantos eventos por ano, Ângela? Sobre a sua... 25, 30, como eu mesma faço todos os eventos, né? Época da pandemia, remarcação, teve mais ou menos um pouco mais. O foco não é volume, Não. Foco é Nunca entrega, foi volume, né? Neves. O foco nunca foi volume. Ângela Rodrigues Já é muito tive. cara? Total, cara. É muito não, cara? Dinheiro? Ah, achei que era cara. Ela vai dar um Ângela é corte muito bom. cara, Ângela vai se dar. Vai dar um corte bom, isso aí vai ficar legal. Não, claro que não. Eu só gosto de frisar que o nosso orçamento, ele pontua tudo isso que eu falei, sabe? O nosso cuidado, o nosso carinho com o fornecedor, o nosso respeito, a nossa qualidade na entrega, a nossa execução. E isso, eu falo que primeiro é o que a gente entrega. E aí o que a gente recebe em termos de valor, né? De valor não, de preço, né? De quantificação de dinheiro, é só uma consequência. Que não tem como a gente viver sem, óbvio, né? Seria hipocrisia da minha parte. Porque eu preciso ter menino pra cuidar, leite pra comprar a fralda. E uma festa mal gerenciada custa muito caro, né? Custa, nossa. Eu falo que 10 clientes bem atendidos, né? Você tem um retorno muito bacana. Cliente, você tem ainda a repercussão muito maior do que você ter atendido muito bem. E essa é a maior pegadinha que eu vejo muita gente, assim, às vezes o cara olha ali, o orçamento, fechei aqui 50% a menos. E ele não tem noção que esse 50% a menos vai ser muito pequeno diante do orçamento das decisões erradas que ele pode tomar no caminho. É exatamente isso. Né? Nunca é pelo dinheiro, né? É pelo que a gente faz, pelo que a gente realiza. Eu gosto, amo muito o que eu faço, de coração mesmo. Bacana. Gosto bastante. Eu não esperava você falar que nunca pensou em desistir, porque assim, nunca. É comum nessa Ainda área, não. a gente se entrega tanto. É como eu tenho ouvido algumas pessoas, não, vou me aposentar. Assim, 6, 7 anos, professor, não quer se aposentar? Como assim? Eu às vezes me pego pensando Nós assim, estamos às com vezes, gás novo agora. Isso aí. Às vezes eu me pego pensando assim, tipo, à noite, né? Porque todo mundo fala, nossa, quem fica muito na noite, madrugada, perde noite, aquela coisa toda. E, cara, eu fico do início ao fim, literalmente. Sou a que apago a luz. Eu sou aquela que... As minhas meninas me ajudam, mas eu sempre lembro assim, levantou a toalha, conferiu se não tem nenhum sapato lá perdido, né? E às vezes, ficou pra trás. Vai no escuro, leva o celular, acende, olha tudo, confere, sabe? Porque amanhã eu recebo uma mensagem bem assim, perdi uma sandália. Será que alguém achou? E às vezes eu já coloco nas coisas da noiva, pô, tá com a noiva, busca com ela e tal, não sei o que. Ou fica comigo, já fiquei às vezes com terno, isso e aquilo, porque precisava entregar, ir embora, enfim. Então, essas coisas é diferente pra mim, entendeu? É o que a gente entrega, sabe? A gente fazer bem feito. É até o finalzinho mesmo, sabe? Quando apagou a luz, acabou. E aí tem o pós, né? Que é, às vezes, às vezes não. Graças a Deus, quase sempre. Mandar uma mensagem, agradecer, né? Tem noivas que falam, poxa, Ângela, eu sempre quis ter você como assessora. Isso pra gente é muito bacana.
É muito legal. Se identifica com é o o meu maior jeito. retorno, né? É o maior retorno. E nos satisfaz muito mais do que a questão financeira. Eu acho que Com certeza. quem tá realmente entregue, comprometido, tipo assim, não coloca o dinheiro na frente, coloca o dinheiro como consequência, né? E é engraçado que quando acaba o evento, né? Eu sempre fico tentando, assim, né? Você pode perguntar isso pro meu esposo, se você vê ele em algum evento. Ele fala assim, vambora? Vambora? Né? E aí, o que você Vem cá, acha? e você demitiu ele do trabalho dele? Ele... Nada, não, eu tô cansada e tá cansado também. Não, mas ele só trabalha com você hoje? Ah, não. Ele só me dá suporte nos eventos. Ah, Ele tá. sabe a logística, sabe, Entendi. entende? Então, se ele precisar fazer, se eu precisar, né, de olhos e ouvidos meus ali, ele consegue me dar esse suporte. Apesar que a Entendi. minha equipe também é maravilhosa. Então, ele é um braço também, junto com as minhas meninas. Entendi. Mas ele tem a empresa dele, trabalha separado. Ah, legal. Não, Achei que junto. você tinha crescido e tinha demitido ele da empresa Minha dele. gente, minha gente, o casamento foi inesquecível, foi incrível. Você apagou a luz. No domingo, o que te diverte? Pode falar? Pode. Um deve. som bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Sério? Amo dirigir com som bem alto, mas bem alto. O som do carro tem que ser bom. Bom, muito bom. Inclusive, quando eu compro o carro, a primeira coisa que eu pergunto Boa. é isso. O som do carro é bom? Né? Posso testar? E quando não tem evento, o que a Angela curte fazer? A família, né? Hoje eu me reservo no direito de separar um final de semana para as meninas, para minha família, para o meu marido. Então, né? de 4 aí, em média, tipo, um final de semana é seu. É isso. Opa! Isso aí fica no, É o ao vivo. no ao vivo. Eu dei uma ajoelhada aqui. É um final de semana. É claro que tem meses que isso não é possível, né? Setembro, maio, abril, outubro. Tem meses que não dá. E tem meses que eu sou terrível, né? Às vezes eu tenho aquela data e a noiva fala, então, ai, por favor, e tal. Aí eu Aí falo, você fala, amor, então aqui. não, ó. não falo não. Senão ele fala não, né? Ah, você nem dá Eu nem dou abertura? abertura, vou lá e fecho. Ah, já Pela fecha. noiva, já Eu achei- fecho. eu achei que Aí ela ele fala, não tinha uma recusava. folga não esse mês? Eu falo, não, é o mês que vem. Você não lembra, né? não? Não, gente, já foi. Dá uma enrolada. Mas eu tento fazer isso, né? Tento organizar a minha rotina para que na parte da manhã eu consiga dar um suporte melhor às minhas filhas, né? Então, assim, terça e quinta, elas têm uma aula, né, de manhã, então eu levo, eu espero. Nos outros dias, o exercício, porque meu marido sai cedo, só volta à noite. Então, essa parte, mãe, de dever de casa, de levar na escola e tal, sou eu. Entendeu? Então, eu tento alinhar isso nesses horários, mas minha rede de apoio me ajuda bastante. E aquele Vale Night? Quando você vai com seu marido? Sempre. Você vai Sogra, pra onde? mãe. Qual o show? Qual micareta? Qual micareta? É. Então, eu amo Gosta micareta, muito, né? Amo. Inclusive, né, se alguém estiver ouvindo, assim, muda esse Vital, pelo amor de Deus. Setembro não é um mês bom pra Vital, gente. É bom de festa. O outro já te É bom agarrou, de né? festa, a gente fecha setembro inteiro, sexta, sábado. E aí, tipo, não dá pra ir nem sexta, dá. nem sábado. Nem sábado. Eu amo uma micareta, porque som alto, né? Isso me diverte. E, tipo, dos meus carnavais de Salvador, já fui em muitos, amo muito, muito. Tipo, colar o ouvido ali do som, sabe quando você vai embora e fica aqui... tum? Aham, os unidos. Às vezes a gente faz algum... Você nunca foi, né? Numa visita Nossa. técnica no meu carro? Já. Ah, não, já. Mas eu não botei o som, né? Não, achei que você ia perguntar se eu nunca fui em micareta. Mas... Ah, não. Alguns fornecedores já sabem, assim. Falam assim, ih, bota o som então. Porque eu gosto. Gosto de um somzinho alto. Curto, gosto bastante. Isso é bom, né? O audiovisual tem que ter qualidade no som pra É poder... isso aí. É Na isso. festa, você, ó, eu tô te ouvindo, hein? E no domingo é isso. É um somzinho, é um churrasquinho, Engraçado né? Marido isso, né? em Hoje- casa, hoje eu almoço também- na casa da sogra. Eu saí da noite, né? O pessoal fala, Jefinho aposentou. Calma aí. Tô aqui a semana inteira. Alguns finais de semana, quando são projetos de mais função, complexos, eu gosto de acompanhar mais perto. Agora, eu escolhi sair da noite porque, assim, já eram 15 anos, 16 anos, virando noite. 2, 3 festas numa noite. E aí eu falei, cara, se eu não diminuir, porque eu fazia o administrativo, né, a gestão da empresa, As duas fazia o funções, comercial. Além de gerir, fazia o comercial. Aham. Na época eu já estava com 26 anos, com 44 CLTs, com a minha assinatura ali. E falei, cara, se eu não tirar alguma coisa, não dá mais. Então eu vi que para mim era o excesso. Não era assim, eu me questionei em algum momento se era a área ou se... E eu falei, cara, eu acho que se eu sair da noite e eu abrir mão, eu parei de tocar com um cachê altíssimo. Né? E abrir mão da Já noite... foi famoso. É. Famosíssimo. É famoso ainda, né? Óbvio. Mas das picapes, ó, não dava lá. E aí eu falei, eu tomei essa decisão, falei, ou eu paro ou eu vou querer sair da área, ou vou querer mudar. Enfim.
tomara que você nunca, né? Você tá conciliando bem, tá equilibrando bem pra nunca, de repente, chegar nesse momento. Pode ser que, sei lá, daqui um tempo futuro eu fale, né, saí, fui fazer outra coisa, aconteceu. Mas hoje não tenho essa pretensão, não, muito pelo esse contrário. momento que vem, acho que nos últimos 10 anos ou 7 anos, de horários das festas, também eu acho que, pra mim, melhorou um pouco. Melhorou um pouco, porque você começa uma festa mais cedo. Antes, obrigatoriamente era de 10 e você termina ela mais cedo. Porque as festas começavam 9, 10 horas da noite e varava a madrugada. Nossa, isso Então, ajuda dizer, bastante, tá? Acontece muito. No outro dia a gente tá ainda. inteiro, né? Pra família. Inteiro literalmente. cedo, né? Inteiro cedo. É porque criança, né? Isso acorda cedo, né, meu povo? Mas que você seja a última a apagar a luz, mas você não apaga a luz 4, 5 da manhã. Não, é tipo... E eu ainda levo minhas meninas em casa, né? Então, tipo, até eu chegar pra poder... Você leva todas elas Todas em casa? elas. Todas elas. Todas elas ouvem um som alto. Elas vão confirmar isso. Pode apostar. E engraçado que elas vêm assim, ó. E eu no pique. E elas assim. E o que a Ângela ouve? Alto. Tudo. Tudo? Ah, tudo. Spotify 50. Sabe? Tudo ali, ó. Spotify 50 não vai do 50 lixo, Brasil ali, vai Vai, do lixo Eu diria assim, mas da droga pesada. Vai tudo. Essa parte pode cortar, né? Não. Eu gosto de escutar tudo. Tem dia que eu tô mais levinha, tem dia que eu tô mais acelerada. Normalmente mais acelerada. Então eu escuto tudo, do funk. Eu não sou muito fã de pagode, mas eu escuto também, entendeu? Show de bola. Pô, Gosto de bacana. tudo. Eu acho que Foi... deu pra conhecer legal, bastante coisa de bastidor, coisas que eu não sabia, né? É bacana, né? Gostou? Gostei. Aqui, falou que tava com medo, que não sei o que, falou bem pra caramba. O que eu vou falar? Mas é porque eu tenho esse negócio de câmera, essas coisas, quando a pessoa pergunta direto pra gente, fala, ai meu Deus do céu, sabe, a barriga, aquele frio. Então a gente fica meio apreensivo, né? Mas foi de ótimo. boa. Ó, gostei, obrigado realmente. pelo convite, valeu Obrigada por a ter vocês, vindo. eu que agradeço Foi super. ótimo, foi um prazer. Foi uma honra, Quem obrigada. quiser saber mais coisas aí sobre Ângela Rodrigues, pergunta aqui também, deixa os comentários. Enfim, Ângela, brigadão por ter vindo, foi um prazer. Pra também quem tá te assistindo, no seu Instagram? É Ângela Rodrigues, _ assessoria. É esse hoje. Show, valeu. Obrigado. Valeu. Beijo, meninos.